Fala galera, beleza? Tudo bem? Começando aqui as leituras dos textos da Folha de São Paulo. Vamos começar com o texto de Oscar Vilhena Vieira, que é professor da Fundação Getúlio Vargas de Direito de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, Estados Unidos, doutor em Ciência Política pela USP, autor de Constituição e sua Reserva de Justiça, publicado pela Martins Fontes 2023. O texto dele intitula-se PEC da Blindagem para o Congresso acima da lei. O termo privilégio está associado à existência de uma regra que beneficia apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas em detrimento das demais. A PEC da blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados nesta semana, tem por objetivo consolidar um perverso e extenso regime de privilégios que os parlamentares vêm construindo com o objetivo de torná-los cada vez mais imunes às responsabilidades políticas e jurídicas. O esquema está fundado em 3 pilares: abundante recursos para a campanha, assegurado pelos fundos eleitorais, crescente controle sobre o orçamento, por meio de emendas parlamentares, e agora ampliação das imunidades jurídicas para se protegerem de controle judicial. Essa empreitada foi colocada em marcha após proibição pelo STF, em 2015, das doações privadas para campanhas políticas. A reação do Congresso Nacional foi elevar substantivamente os recursos do fundo partidário e do fundo especial de campanha. Nas eleições de 2022, esses fundos foram responsáveis por transferir aos partidos políticos cerca de 6 bilhões de reais. Isso confere aos dirigentes partidários uma enorme autonomia para distribuir recursos para seus aliados, tornando-os extremamente poderosos e independentes. Aproveitando a fragilidade política do governo Dilma, os líderes do Centrão vislumbraram uma nova oportunidade de ampliar seu poder sobre recursos públicos por meio das emendas ao orçamento. O esquema, que tornou obrigatórias, mas pouco transparentes, as despesas decorrentes das emendas parlamentares tem uma enorme vantagem em relação a outras formas de apropriação de dinheiro público, na medida que o cobre contém um manto de legalidade. Mais do que isso, o arranjo reivindica ser mais democrático, pois transfere aos representantes parlamentares o controle direto sobre a aplicação do dinheiro público. O fato, porém, é que a conjugação desses 2 mecanismos, na forma como são implementados, reduziu sensivelmente os controles da sociedade sobre o parlamento, alterando ainda o padrão de relacionamento entre o executivo e o legislativo. O pêndulo do presidencialismo de coalizão, em que o executivo tinha um papel dominante, voltou-se para o legislativo, que passou a dar as cartas. Isso não seria um problema para a democracia se fosse acompanhado de mecanismos simétricos de responsabilização política e jurídica do parlamento, o que não ocorre. Na perspectiva política, o sistema proporcional pulveriza a responsabilidade dos parlamentares pelas escolhas que fazem. Não precisam mais que o governo dê certo para se beneficiarem. São premiados pelas obras realizadas pelas suas emendas, mas não são responsabilizados pelo subfinanciamento das políticas públicas. Da mesma forma, são premiados pela lealdade a seus líderes partidários, não pela racionalidade das políticas que promovam. Para que esse esquema da perpetuação da casta política funcione, no entanto, é necessário afastar os controles jurídicos sobre os parlamentares. Aqui é que entra a PEC da blindagem. Entre 1998 e 2001, os parlamentares só poderiam ser processados se houvesse prévia autorização das respectivas casas do Congresso. Esse modelo contribuiu para a mais absoluta impunidade de centenas de parlamentares, acusados dos mais variados crimes. Ao STF não foi concedida autorização sequer para processar um deputado federal acusado de matar e retalhar suas vítimas como Montiel Serra. Se a PEC da blindagem, agora turbinada pelo voto secreto, for aprovada no Senado, a casta parlamentar em sua torre de privilégios ficará definitivamente acima da lei e à margem do controle dos cidadãos. É isso aí, pessoal. Grande abraço, até mais e, é claro, valeu!